Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos hoje à nossa aula de linguagem C++ e vamos falar do assunto tomada de decisão. Uma das ações importantes em um computador é a tomada de decisão. Nós já estudamos isso em lógica de programação e vamos ver agora isso sendo aplicado dentro do contexto da linguagem C++. Então eu vou desenhar aqui os diagramas básicos da decisão simples e da decisão composta. Então vejamos aqui a decisão simples. E vejamos também a decisão composta. Muito bem, então foi isso que nós aprendemos em lógica de programação. A estrutura de uma decisão simples, eu tenho uma condição. Se esta condição for verdadeira, executa uma ação. E a condição sendo falsa, não é executado nenhuma operação. E na decisão composta, se a condição é verdadeira, se for sim, eu executo uma ação, nesse caso aqui a ação 1, né? E se ela não for verdadeira, for falsa, eu executo a ação 2. Nós aprendemos que em português estruturado, isto aqui é codificado como se, condição, então, neste caso a ação 1 é colocada aqui e o conector, fim se. E para a decisão composta nós temos se, condição, então, ação 1. Se não, ação 2. E aí eu tenho o fim se. Se eu quiser fazer isto aqui na linguagem C++, eu vou pegar o se e transformar o se no comando if. Um detalhe importante, eu estou escrevendo aqui com letras maiúsculas, nós conhecemos a regra. Quando eu escrevo à mão, num plano, eu uso letras maiúsculas em qualquer código de programa. No entanto, a linguagem C++, quando usada dentro de um computador, tem que ter os seus comandos escritos com letras minúsculas. Se a condição, o comando then, o então, que é o then em inglês, não existe em C++, eu coloco então ação 1 e finalizo com um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula poderia ser entendido como fim se para esta situação, mas não existe aqui um fim se explícito em C++. E se pensarmos na decisão composta, nós temos então aqui, ó, if, condição, não tem o então, ação 1, ponto e vírgula, o se não, ele se transforma em else, que é caso contrário, se não for, ação 2. Ponto e vírgula. Então esta é a codificação para uma decisão simples e esta é a condição, é a codificação para uma decisão composta. Na sequência eu quero mostrar alguns outros detalhes que nós temos que ainda conversar a respeito, porque aqui eu estou mostrando os elementos mais simples de codificação, né, de como codificar decisão simples e como codificar uma decisão do tipo composta. Eu não vou falar nada agora sobre operadores relacionais nem operadores lógicos, que eu vou deixar isso para mais ao final desta explanação. Se desejar, faça uma pausa no vídeo, porque na sequência eu vou apagar a lousa e dar continuidade à nossa explanação. Muito bem, então.
Considerando aqui a decisão simples e a decisão composta, eu coloquei agora mais de uma ação dentro de qualquer uma destas ações. Então eu tenho aqui um bloco com duas operações, um bloco com duas operações e um bloco com duas operações. Podem ser duas ou mais. Quando tem mais de uma ação no bloco da decisão, eu tenho um cuidado diferente a ser tomado na linguagem C++. Então aqui o comando vai ser if, condição. E aqui nós temos que tomar um cuidado bastante grande. Veja que eu tenho aqui mais de uma ação. Então eu venho, abro uma chave, essa chave vai explicitar esse bloco, escrevo o bloco de ação, então ação 1, ponto e vírgula, a ação 2, ponto e vírgula, e na sequência eu fecho essa chave. Tem programadores que colocam a chave aqui, à esquerda, põe aqui, é um estilo, eu prefiro deixar dessa maneira. Tem programadores que colocam essa chave depois daqui e fecham ela aqui. É uma questão de estilo. Fica, então, essa estrutura. Se eu tenho apenas uma operação, o uso das chaves é opcional, mas se eu tenho mais de uma ação no bloco, o uso das chaves é obrigatório. Então, vamos ver como é que fica este momento aqui, ó, a decisão composta. If a condição, abre a chave para este bloco e vamos escrever ação 1, ação 2, finalizando com ponto e vírgula. Vamos fechar o bloco, coloco então o comando else, abro novamente o bloco, porque eu tenho duas operações deste outro lado, ação 3, ponto e vírgula, ação 4, ponto e vírgula, e aí você fecha o bloco. Então, quando eu tiver mais de uma operação em qualquer um dos blocos, o uso das chaves é obrigatório. Estou explicitando aqui um bloco. O comando if, ele só consegue trabalhar com um bloco após a sua definição. Então, se esse bloco tem um comando, uma instrução, beleza, não precisa das chaves. Mas se tiver mais de uma chave, mais de uma ação, as chaves são importantes. Faça uma pausa aqui no vídeo, tome nota do que você julgar necessário. Na sequência eu vou apagar a lousa e dar continuidade a esta explicação. Nós vamos trabalhar um pouco mais esta questão aqui das chaves, quando elas são usadas ou não são usadas, quando elas são opcionais ou quando elas são obrigatórias. Bem, então, a partir dessa estrutura de decisão composta, onde eu coloquei do lado da condição verdadeira apenas uma ação, e do lado não, eu coloquei ação 3 e ação 4, mantive estas operações, eu tirei aqui a ação 2, poderia ter invertido, isso não vai mudar absolutamente em nada. Como isso pode ser codificado? Então isso pode ser codificado como if, o if, a condição, a ação 1. É uma ação só, não tem mais de uma, então eu posso colocar essa ação desta maneira, sem nenhum problema. Ponto e vírgula. Se não, é o meu else. Só que deste lado eu tenho duas operações. Então, obrigatoriamente, eu abro a chave, coloco a ação 3, coloco a ação 4. E em seguida eu finalizo com a chave. Essa é uma maneira que eu posso trabalhar com esse estilo. Aqui opcional, eu não coloquei as chaves, e aqui obrigatório, eu tenho que colocar as chaves. No entanto, você também pode codificar essa parte da seguinte forma. Nada impede de você fazer assim. If condição, abre a chave, escreve ação 1, fecha a chave, else,
abre a chave e aí coloca a ação 3 e a ação 4. E fecha as chaves. Então veja, nesse bloco as chaves são obrigatórias. Neste bloco as chaves são opcionais. Então aqui eu posso não usar ou usar. Tem programadores que preferem usar em tudo, né? Porque ele homogeneiza e não se preocupa se vai ou não vai. Tem programadores que preferem este estilo. O interessante é que esse estilo aqui é mais seguro para quem está começando, mas fica um pouco mais poluído do que esta forma. Então, algumas linguagens de programação têm suas características. E isso que eu estou explicando para vocês vale para qualquer linguagem da família C. C, C++, Java, C#, JavaScript e etc. O que não pode acontecer é não colocar estas chaves. Então eu vou mostrar em seguida, tomem nota deste detalhe, porque na sequência eu vou mostrar em seguida o que acontece quando você esquece de colocar as chaves onde ela é obrigatória. Vamos imaginar que você faça a interpretação desta ação e escreva ela desta maneira. Você coloca ali if condição ação 1, aqui está tudo bem, não tem nenhum problema. Vamos colocar aqui o else. Aí o problema ocorre aqui, você esquece de colocar a chave. Você vem direto e escreve ação 3 e ação 4. Muito bem. Aqui você tem um problema bastante grave no seu programa. Se o seu programa vier ser executado e analisar a condição, e a condição for verdadeira, vai acontecer um erro na operação do seu programa e talvez você não consiga localizar esse erro tão fácil se você não estiver atento ao que está acontecendo, se você não estiver atento às regras de codificação da linguagem. Agora, se a condição for falsa, o programa funciona, porque se a condição for falsa, ele executa a ação 3, a ação 4 e segue o fluxo. Se a condição é verdadeira, ele tem que executar apenas a ação 1 e o fluxo, mas aqui ele vai executar a ação 1 e a ação 4. Então, isto aqui não corresponde a este diagrama. Isto aqui corresponde a este diagrama aqui. Olha só a diferença. Então tomem muito cuidado quando estiverem codificando programas nas linguagens da família C. C, C++, C#, Java, JavaScript e todas as outras que seguem este padrão. Veja, é isso que está acontecendo nesta versão do código. Ao deixar de colocar aqui as chaves, o seu diagrama, sua ideia, sua lógica está executando esta ação. Por isso que eu disse, se a condição aqui for falsa, vai dar tudo bem, vai estar certo, é o que você quer. Mas se ela for verdadeira, vai passar pela ação 1 e aí vem para cá. Então, não adianta você alinhar a indentação da ação 4 com a ação 3. O compilador, ele não olha a indentação, ele olha o que está escrito depois do bloco if e o que está escrito depois do bloco else. E ele sabe o seguinte, que a partir do if, a partir do else, o que interessa para ele é o que vem primeiro. O que vem primeiro é essa ação 1. E aqui o que vem primeiro é a ação 3. A ação 4 está desvinculada da ação 1. Por isso que, neste contexto, se você quiser fazer exatamente isto, você precisa codificar isso dentro de chaves. Então aí você coloca aqui a ação 3 e a ação 4, e aí o compilador entende que isto está vinculado abaixo do seu comando else. Que se for aqui no comando if, isso vai estar vinculado após o comando if. Então, se tiver mais de uma ação, o uso das chaves é obrigatório. Se tiver apenas uma ação, o uso das chaves é opcional. Então tenha muito cuidado com este detalhe para que você não perca tempo no desenvolvimento com erros que são erros bobos. Isso aqui é um erro de principiante, de iniciante, de quem não tem noção nenhuma do que é programar numa linguagem como linguagem C++, C, C#, Java, etc. Muita falta de atenção. Então muito cuidado
com este detalhe. Na sequência, eu vou fazer aqui, pedir para você fazer a pausa, tomar nota aqui se você julgar necessário. Na sequência eu entro com a explicação da decisão seletiva e depois com a apresentação dos operadores relacionais e operadores lógicos. Então aqui mostrando a decisão seletiva, eu já deixei pronto. Se a opção for 1, eu vou executar a ação 1, passo por aqui e dou continuidade ao meu programa. Se a opção for 2, 2 é igual a 1, não. 2 é igual a 2, sim, executa, vem por aqui e faz a ação. A mesma coisa acontece para o 3. Se eu optar aí por 4, 4 é igual a 1, não, 4 é igual a 2, não, 4 é igual a 3, não, aí eu tenho uma ocorrência de erro, uma advertência, alguma coisa para o recurso. Em português estruturado, eu escrevo, caso a opção seja 1, faça a ação 1, seja 2, faça a ação 2, seja 3, faça a ação 3, e se não for nenhuma dessas ocorrências, aí vem a ocorrência aí de erro de apresentação e o fim caso. Vamos então aprender a fazer isso em linguagem C++. Na linguagem C++, eu escrevo aqui switch e coloco então a minha variável de operação. Então, caso seja o caso, né, nesse caso do português estruturado, seria mais próximo aqui do switch. O switch é como se fosse assim, um seletor. Selecione para a opção alguma ação, alguma escolha que você teve. Abre a chave. Normalmente a gente coloca ela no início, mas se você quiser colocar 2 posições à frente também pode. Vamos fazer 2 posições à frente. Aí case 1, ou esse seja 1, o faça 2 pontos. Aí eu coloco a ação 1, ponto e vírgula, e encerro isso aqui com o comando break. É muito importante colocar esse break. Se você esquecer de colocar o break, ele passa batido para as outras ações. É o break que encerra a operação da linha. É o break que faz essa saída aqui, ó, nesse ponto. Isso aqui seria o break. Case 2, né? Seja então 2, o faça 2 pontos, ação 2, ponto e vírgula, break, ponto e vírgula. Case 3, 2 pontos, ação 3 e o break. Depois eu tenho se não como default, 2 pontos, coloca-se o erro, 2 pontos, ponto e vírgula, e aí também o break, ponto e vírgula. E fecha esta ação com as chaves. Desta forma eu tenho então o estilo compatível da linguagem C++ para a indicação deste uso. Tome nota desta lousa, faça a pausa do vídeo se for necessário e na sequência eu vou entrar nos operadores relacionais e operadores lógicos. Muito bem, em relação aos operadores relacionais e operadores lógicos, nós conhecemos o de igual a, maior que, menor que, maior igual a, menor igual a e diferente de. E como operadores lógicos nós temos o e, o ou, o show e o não. Como esses operadores são representados na linguagem C++? O de igualdade é representado com 2 símbolos de iguais juntos. Isso ocorre porque quando nós temos lá os operadores aritméticos, em português estruturado nós aprendemos a usar a seta para a esquerda, que é a atribuição. A atribuição em C++ é feita com o símbolo de igualdade. Como ele já usa esse símbolo para esta ação, não vai usar o mesmo símbolo para esta ação, então ele vai usar o símbolo dobrado. O maior que é o mesmo, menor que é o mesmo, maior igual é o mesmo, menor igual é o mesmo. Mas o diferente é diferente. Então a gente usa aqui uma exclamação com o sinal de igualdade. Então nós temos que ter essas preocupações com linguagens da família C, que trabalha aqui com os operadores um pouco diferentes. A maior parte das linguagens de programação trabalham com esse estilo, por isso que a gente considera ele na lógica de programação. E aqui no caso dos operadores lógicos, eu tenho para conjunção o AND, eu tenho o OR, eu tenho o XOR e eu tenho o NOT. No entanto, é o seguinte, no GCC, de forma automática, ele aceita esses
elementos. Caso contrário, você pode considerar o seguinte: para o E, usar aqui o E comercial duplo, o OR, o pipe duplo, pipe, e para o SHOR, um circunflexo. E o NOT, uma exclamação. O que acontece? Se você tentar usar um compilador C++, que não seja o GCC, ao usar o AND pode ser que dê erro. Então você pode trocar o AND por este símbolo. Isso aqui é da linguagem C, diferente desse que é da linguagem C++. No início o C++ trabalhava com esses operadores, tanto que ele aceita esses operadores. No entanto, se der erro nesta ação, o que você vai fazer? Você pode resolver esse problema para usar a forma descritiva, usar uma biblioteca, você coloca ela depois do IOStream, include CISO 646. Ao usar esta biblioteca, esses operadores ficam habilitados no seu compilador, também na linguagem C. Só que na linguagem C você vai usar o include sem esse C. Em linguagem C vai ser include ISO 646. Em C++ é include CISO 646. Com isso eu fiz uma explanação geral da tomada de decisão em C++, é o capítulo 3 do nosso livro-texto. Nós vamos agora para o computador para vermos esse plano em operação. Assim como eu fiz com o capítulo 2, no capítulo 3 eu não vou apresentar todos os exercícios do capítulo 3. Eu vou apresentar os principais, aqueles que são mais impactantes para esse momento, e os outros exercícios vocês devem exercitar. Vocês devem pegar o livro, ler, colocar o programa em operação. E uma coisa importante a partir de agora, nós já fizemos o capítulo 2 e fizemos o capítulo 3. O que você deve fazer para estudar a linguagem C++ e aprender a escrever os códigos com essa linguagem? Você vai pegar os exercícios do capítulo 2, que já estão corrigidos, vocês vão pegar os exercícios do capítulo 3 do livro de algoritmos, que já estão corrigidos, que é programação sequencial, e vão escrevê-los em C++. Vocês vão pegar depois os exercícios do capítulo 4, que é tomada de decisões no livro de algoritmos, e escrevê-los em C++. A partir daqui você vai fazendo isso com todas as outras etapas de estudo da linguagem C++, equivalendo isso com o estudo dos algoritmos. Eu tenho certeza que a partir daí você vai pegando a destreza na escrita do código. A partir de agora, o poder da aprendizagem está nas suas mãos. Eu vou continuar dando as explicações, corrigindo alguns exercícios, demonstrando algumas operações. Vamos então à parte prática. Muito bem, então aqui na nossa parte prática de tomada de decisão em linguagem C++, vamos executar a chamada do ambiente CodeBlocks. Assim que o ambiente for carregado, eu vou carregar aqui os programas para os nossos testes. Então eu vou ali na minha pasta de trabalho, eu já deixei os programas para demonstração de tomada de decisão, que são o programa 1, 3, 5, 9, 10 e 12 do nosso livro-texto. Os demais programas, como eu disse, eu não vou apresentar. Vocês façam a leitura do capítulo e façam os testes desses outros exercícios. Vocês precisam fazer essa atividade para começar a adquirir o conhecimento da linguagem e reforçar aquele conhecimento que você tem de lógica de programação. Então vamos abrir aqui todos esses documentos para o nosso trabalho operacional aqui de demonstração. Aqui no programa número 1, eu vou aumentar aqui a tela. Eu tenho então um programa que pede a leitura de um número A. Vamos lembrar aqui, leia A. Estou limpando o buffer, como eu já expliquei na aula anterior. Estou lendo B, estou limpando o buffer. Normalmente, quando a entrada de dados é para um valor numérico, a leitura do buffer não é necessária. Mas, como eu orientei, vamos adquirir esse hábito de fazer a leitura. Fez a leitura de uma ação de entrada, faça em seguida a limpeza do buffer. Então, esse conjunto aqui é o leia A, esse conjunto aqui é o leia B. Então aqui eu faço a soma de A e B, antes eu só estou saltando aqui uma linha em branco, eu somo A e B e armazeno em R. E na sequência eu pergunto, se o meu R aqui, se o meu resultado for maior que 10, eu vou mostrar então o resultado de R. E se não for, não mostra absolutamente nada. Inclusive esse código aqui de programa
é o código de um dos exemplos que nós temos no nosso livro de algoritmos. Então, se você for lá no capítulo 4 e olhar a figura 4.2, terá o diagrama de blocos exatamente deste programa exemplo que estamos trabalhando. Vou colocar aqui o programa em execução. Nesse momento, entre um valor A, eu vou entrar o valor 7, entre um valor B, eu vou entrar o valor 6, e o resultado apresentado é 13, porque qualquer valor maior que 10 será apresentado. Vou encerrar o programa e vamos colocar o programa novamente em execução. Nesse momento eu vou entrar 5 e 5. O resultado é 10. 10 em R não é maior que 10, então nada é apresentado. Veja que neste programa eu tenho aqui o if na linha 20, né, o se R maior que 10, então ele vai escrever esse resultado e nós não estamos usando o bloco com chaves, porque nesse caso esse bloco é opcional, mas se você quiser colocá-lo, ele também vai ter a mesma funcionalidade. Então eu vou pegar aqui, vamos copiar e vou colar nesta parte. Eu vou deixar aqui do jeito que eu particularmente gosto dos meus programas escritos. Eu gosto de dar um destaque maior aqui. Veja que nesse ponto, isso não vai alterar absolutamente nada. Eu vou salvar o programa e vamos compilá-lo e executá-lo na sequência. Neste momento, se eu entrar o valor 6 e o valor 7, o 13 é apresentado. Se eu pedir para executar o programa, agora sem compilar, entrar 5 e 5, nada é apresentado. Veja que não gerou nenhum erro. Então, esse uso aqui desses símbolos de chaves é opcional quando a ação subordinada à decisão é uma linha de instrução apenas. Havendo mais de uma linha, esse bloco é obrigatório. Vamos passar para o programa número 3. Vou aumentar também, ampliar aqui a tela. Veja que o programa número 3, ele entra dois valores, o valor A e o valor B, verifica se o valor A é maior que o B, e se o valor de A for maior que o valor de B, efetua uma troca, e mostra então os valores ordenados de forma crescente. Vamos colocar o programa em execução. Vou entrar o valor 9 e vou entrar o valor 2. Veja que os valores ordenados são 2 e 9. Vou repetir aqui a execução do programa. Vou entrar o valor 3 e o valor 3. Os valores ordenados são 3 e 3. Valores iguais, nem ocorreu a troca dos valores entre as linhas 21 e 23. Vamos a mais um teste. Vou entrar agora o valor 3 e o valor 6. E os valores apresentados são 3 e 6. Agora observe que se o valor da variável A for maior que o valor da variável B, então valores menores e valores iguais não são processados entre aqui a linha 20 e a linha 24. Um detalhe agora importante, eu vou tirar o bloco definido por chaves e nós vamos compilar o programa e vamos ver que ele vai compilar. Olha só, vai compilar e executar. Observe que, durante a compilação, não ocorreu nenhum erro de sintaxe. Ele também não identificou o erro de lógica que agora existe dentro do programa. Eu vou entrar os valores 8 e 2. E ele apresentou ordenados 2 e 8. Então imagine que você faça esse teste, é um programa que você tem que liberar para um cliente, ele funcionou aqui, você libera, mas você deixou um erro de lógica no seu código. E aí o cliente não faz o mesmo teste que você. O cliente executa o programa entrando outros valores. Então vamos ver, entrando os valores agora, o menor à frente do maior, o que acontece. Eu vou entrar agora o valor 3 e vou entrar o valor 7. Olha o que aconteceu, os valores ordenados são 7 e 0. Olha a lambança no código aqui. Isso aqui está errado. E onde está o erro? O erro está na ausência do bloco, porque o que aconteceu aqui, ele verifica se o A é maior que o B. Se o A é maior que o B, o X é atribuído a A. E essas outras duas linhas são executadas quando a condição for verdadeira. Mas se a condição é falsa, o A não é maior que o B, ele salta a linha X, atribuído em A, e aí ele faz a linha A atribuído por B e B atribuído por X. É onde dá essa lambança que a gente acabou de presenciar. Então, a melhor coisa é usar os blocos quando você tem mais de uma ação, mais de uma instrução a ser executada. Então, os blocos são obrigatórios quando eu tenho mais de uma ação
e eles são opcionais quando eu tenho apenas uma ação. Vamos agora para o programa número 5. O programa número 5 apresenta o uso aqui do operador lógico AND. Eu não vou mostrar testes com OR, com SHOR e com NOT. Isso você pode executar diretamente aí a partir da leitura do capítulo 2. Vamos ver esse programa em execução. Eu vou entrar aqui um valor e ele vai dizer se o valor que eu entrei está na faixa de 20 a 90 ou se o valor não está entre essa faixa de 20 a 90. Vamos compilar e executar o programa. E assim que o programa entra em operação, eu vou entrar o valor, por exemplo, 23. O valor está entre 20 e 90. Vamos executar de novo o programa. E vou entrar agora o valor 89. 89 está na faixa entre 20 e 90. Vamos agora fazer um outro teste. Eu vou entrar o valor 15. E observe, o valor não está entre 20 e 90. Vamos fazer ainda mais um teste. Vou entrar o valor 700. O valor não está entre 20 e 90. Então perceba que o programa naturalmente consegue validar uma faixa de valores. Eu também comentei há pouco que esse operador AND ele pode ser substituído por este símbolo aqui que é o AND, no estilo da linguagem C. E eu disse que o C++ também aceita. Então vamos compilar o programa e executar. Se não der erro, o programa entrar em operação, é porque esta forma também é válida. A partir do momento eu entro então um valor, entrei agora 60, e o valor está entre 20 e 90. Então veja que, usando AND ou usando E duplo comercial, o resultado foi o mesmo. No entanto, eu também comentei que dependendo da versão da linguagem que você está usando, ou de repente do compilador, do fornecedor do compilador, pode ser que ele não aceite esse AND de forma direta. Aí, nesse caso, você acrescenta aqui a linha include C ISO 646. Então eu vou colocar esse programa em compilação e você vai ver que não vai dar nenhum tipo de erro. Veja que o programa foi compilado e executado normalmente, entrei o valor 56, e o valor 56 está entre 20 e 90. Veja que se você tiver problema no uso desse AND em um compilador C++, ou você usa o E comercial duplo, ou você acrescenta esta linha. Vamos agora para o próximo exemplo, o exemplo número 9. Aqui no exemplo 9 eu tenho o famoso programa de teste de medidas de um triângulo. Você entra os valores para os 3 lados de um triângulo, e aí o programa diz se o triângulo é equilátero, se o triângulo é isósceles ou se o triângulo é escaleno. Este programa também faz parte do nosso livro de algoritmos, e ele está lá na figura 4.29. É só chegar lá no livro de algoritmos e você poderá ver o diagrama de blocos para esse código. Eu vou tornar aqui a legibilidade dele um pouquinho melhor. Eu vou abrir aqui um pouquinho, que está muito fechadinho, só para a gente enxergar melhor esses operadores. Olha, nesse programa eu estou usando aqui os operadores relacionais de igualdade, o operador lógico OR, o operador lógico AND. Aqui eu vou também abrir um pouquinho este espaço para deixar mais elegante. Pode ficar também fechado como estava, não vai ter nenhum problema. É só para a gente enxergar aqui, ó, se a primeira condição aqui, se o lado A for menor que a soma do lado B com o lado C, e o lado B for menor que a soma do lado A com o lado C, e o lado C for menor que a soma do lado A com o lado B, eu tenho então um triângulo. Se essa condição é verdadeira, eu entro nesta área da condição, porque ó, se ela não for verdadeira, esse if da linha 20 joga o processamento para o else da linha 28, e ele apresenta então a mensagem, valores fornecidos não formam um triângulo. E dentro aqui, entre as linhas 21 e linha 27, eu tenho a verificação das condições aqui quando o triângulo é equilátero, todos os lados iguais. Então se o lado A é igual ao lado B, e o lado B é igual ao lado C, é porque também o lado A é igual ao lado C. Então não preciso colocar aqui AND A igual a C. É perda de tempo, porque aqui eu já consegui cercar todas as possibilidades. Já para saber se ele é isósceles, é se o lado A é igual ao lado B, ou se o lado A é igual a C, ou se o lado C é igual ao lado B.
aí ele é isósceles. Então, se ele não é equilátero, ele pode ser isósceles ou escaleno. Se a condição da linha 24 não for verdadeira, o triângulo é escaleno. Vamos colocar o programa em execução. Eu vou entrar a medida para o lado A 6, para o lado B 6 e para o lado C 6. É um triângulo equilátero. Olha lá, é triângulo equilátero. Vamos executar o programa de novo. Vou entrar agora o valor 7 para o lado A, 7 para o lado B e 4 para o lado C. E é um triângulo isósceles. Vamos ver agora uma condição para o escaleno. Vamos executar o programa. Eu vou entrar o valor 4, 5 e 6. Veja que com esses valores o triângulo é escaleno. Agora vamos verificar uma condição que não forma triângulo. O lado A, 8, o lado B, 10 e o lado C, menos 7. Valores fornecidos não formam triângulo. Vamos agora para o exemplo do programa número 10. Aqui no programa 10, é um programinha um pouco mais longo, nós temos aqui a definição dos valores A, B e R, como float, e o valor da opção como int. Eu estou aqui formatando os valores numéricos, alinhando da direita para a esquerda, fixando o ponto decimal e colocando 2 casas decimais. Esses 3 recursos são recursos aqui dessa biblioteca IOManip. É um pequeno programa calculador. Eu vou entrar 2 valores, e aí ele pergunta qual o valor que eu quero. Eu quero fazer qual operação? Adição, subtração, multiplicação, divisão. A hora que eu escolher a opção, então se a opção for 1, ele vai fazer a soma. Se a opção for 2, ele vai fazer a subtração. Se a opção for 3, vai fazer a multiplicação. E se a opção for 4, ele vai fazer a divisão, mas antes disso ele vai verificar se a letra B é 0, porque se eu fornecer 0, não tem divisão. Então ele vai dizer que o resto aqui é igual a 0. Eu poderia até dizer aqui que a resposta seria um erro, mas vamos deixar aqui como 0, quer dizer, não houve cálculo. E se o B não for um valor 0, então vai ser feito a divisão, e o valor aqui, o resultado é apresentado nessa linha aqui, linha 44 e linha 45. Aqui eu fiz uma distribuição diferente, estou usando aqui o endl para pular a linha depois do valor R, mas eu estou usando aqui um contra barra N antes do resultado para saltar uma linha após a apresentação aqui do menu. Ok? Então vamos colocar esse programa em operação, e aqui um detalhe, eu estou exemplificando aqui decisões sequenciais. Aqui no exercício 9 nós tivemos aqui decisões encadeadas, mas aqui no 10 eu tenho decisões sequenciais e aqui também tem uma decisão encadeada. Vamos colocar o programa aqui em compilação e execução. Assim que o programa entre em operação, entre um valor, eu vou entrar o valor 5 para o A e 6 para o B. Aí vem o menu. Qual opção eu quero? Eu vou fazer uma adição. Então, opção 1. O resultado é igual a 11. A adição de 5 com 6, 11. Vamos colocar o programa novamente em execução. Vou entrar o valor 5 e 6 e agora eu quero fazer uma subtração. Veja que o resultado apresentado é menos 1. Vamos colocar o programa novamente em execução, vou entrar os valores 5 e 6 e agora vou escolher a opção 3 da multiplicação. 6 vezes 5, 30. Vamos executar o programa novamente. Vou entrar os valores 5 e 6 e agora eu vou escolher uma divisão. Veja que 5 dividido por 3 é igual a 0,83. E vamos fazer agora o último teste, porque eu vou entrar o valor 5 para o A e o valor 0 para o B. Veja que agora eu vou pedir para executar a divisão novamente e o resultado é igual a 0, que é aquilo que a gente fez no nosso programa. E vamos então, a partir deste exemplo, para o nosso último exemplo, que é o programa número 12. O programa número 12, ele está trabalhando aqui, ele pede para você entrar um número equivalente a um mês. Mês do calendário, nós temos 12 meses. E aqui eu estou trabalhando com o recurso switch, que eu comentei há pouco com vocês. O switch é um comando, tem um bloco, hein? O switch é um comando que simplifica, por exemplo, uma sequência de decisões sequenciais. Só que, diferente da decisão sequencial, o comando switch case ele só pode trabalhar com a igualdade. Mês se for igual a 1, veja que eu não tenho aqui, se o mês, caso o mês seja 1.
caso o mês seja 2, caso seja 3. Isso dá o sentido de igualdade. Eu não posso trabalhar ele com outras relações condicionais. E aí, se você quiser trabalhar com outra relação condicional, tem que vir aqui e fazer uso das decisões sequenciais. Mas se for de igualdade, esse recurso auxilia bastante. Então, ao entrar o mês aqui, ele vai detectar qual mês eu forneci, e aí o que acontece? Ele apresenta o extenso do mês. Qualquer valor que não seja de 1 a 12, aqui o default, ele vai mostrar mês inválido. Vamos fazer a execução desse programa, depois eu quero mexer um pouco com esse programa, fazer algumas alterações, para vocês verem como isso tudo aqui funciona na parte prática. Vamos colocar o programa então em compilação e execução. Assim que o programa entra em operação, entra um número equivalente a um mês. Eu vou entrar, por exemplo, 7. E veja que ele mostrou julho. Tá? Vamos executar o programa de novo. E agora eu vou entrar o valor 13. 13, mês inválido. Os meses válidos são de 1 a 12. Vamos a mais um teste. E eu vou entrar o valor 0. 0 é o mês inválido. Quando a gente trabalha aqui com o switch, a gente tem por hábito colocar a relação de números em ordem, porque fica uma coisa mais organizada. Mas veja o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer aqui uma operação bem estranha. Eu coloquei aqui, olha, eu dividi aqui toda a sequência. Então ficou 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6 e 7. Será que isso aqui funciona? Ou isso aqui dá problema? Vamos ver, vou compilar o programa, e aí, para a gente ver se vai dar problema, eu entro aí qualquer mês, eu vou entrar 12, por exemplo, né, no teste, vamos executar aqui, vamos compilar novamente o programa. Assim que o programa entra em operação, eu vou entrar 12 e deu dezembro. Veja que não deu nenhum erro. Eu vou entrar o programa aqui, vamos entrar o 9. 9 é setembro, né, porque o 9 está aqui antes do 10. Eu vou entrar agora o 4, vamos ver o que acontece. 4, abril. Então, não importa se a relação aqui está em ordem, ele só precisa de um valor e de uma ação para este valor. É claro que se você deixar o programa numa ordem como essa, fica mais elegante, dá a impressão, dá a noção de que você é uma pessoa organizada e não um cara bagunçado aí, né? Uma pessoa bagunçada. Uma coisa importante também que eu falei deste programa é que esse comando break, ele é muito importante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o break só aqui da linha fevereiro, da opção 2. Vou salvar o programa e compilar o programa e executá-lo novamente. Veja que nesse momento ele colocou aqui entre um valor equivalente ao mês. Eu vou entrar, por exemplo, 5, maio, tá certo? Vamos executar o programa de novo. Eu vou entrar o número 1, janeiro, deu certo. Eu vou entrar agora o valor 3, de março, deu certo. Agora eu vou entrar fevereiro. Ele mostrou fevereiro e grudou em fevereiro, março. Lembra que eu falei que o comando break é importante? Então o que aconteceu? Ele escreveu, encontrou 2, escreveu fevereiro, mas ele não encontrou o break, que é a quebra, para ele sair desse ciclo e vir para fora. Como ele não encontrou o break, ele continuou. Então pegou aqui o 3, para ele não interessa mais o valor, encontrou aqui a mensagem, apresentou a mensagem, quando encontrou o break saiu. Então é muito importante que o seu programa tenha este break. Com isso a gente encerra a nossa aula de tomada de decisão em C++. A partir daqui você deve pegar os exercícios com essa estrutura de lógica de programação e colocá-los sendo executados escritos em C++. Um grande abraço e até a próxima!